Glória a Deus, glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, em Josué, capítulo de número 14. Josué, capítulo de número 14. Nós vamos ler aqui alguns versículos e vamos continuar aqui no nosso tema do mês. E hoje, quarta-feira, já é dia 1º, né? Dia 1º. A partir de quarta-feira nós já estaremos com outro tema, tá? E hoje nós vamos encerrar aqui esse tema que fala sobre restaurando sonhos. Amém? Restaurando sonhos. Glória a Deus. Você tem sonhos, irmãos? Isso aqui está balançando, parece que vai cair. Deixa eu arrumar, espera um pouquinho só. Ah, sim. Aquele jeito que eu sou, daqui a pouco isso aqui tá ali, ó, no pé do pastor Edson, ali da pastora Adriana, ali, ó. Daqui a pouco cai, derruba essa coisa. E nós vamos continuar aqui com o tema que fala sobre restaurando os sonhos. Você tem sonhos, amigos? Glória a Deus, glória a Deus. Porque, como já falamos aqui, como aqui também já foi ministrado, nós vivemos um tempo onde nós deixamos até mesmo de sonhar. Nós deixamos a esperança de lado. Nós nos preocupamos com tantas coisas e estas tantas coisas não nos levam a lugar algum. E o que nós mais precisamos nesses tempos é retomarmos o prazer de sonhar e que estes sonhos sejam eles de acordo com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, sonhos não é algo para você deixar para depois. Quando eu estiver em um outro patamar, eu começo a sonhar. Quando eu estiver um pouco melhor, eu volto a sonhar. Não é assim. Sonhar é agora, amém? Porque quando você começa a sonhar, Deus já começa a te preparar. Deus já começa a te ensinar. Deus já começa a mover as águas, as montanhas, para que isto venha realizar na tua vida. E para isso, nós precisamos também de ânimo. Amém? Agora você vai cutucar o seu irmão aí. Pode cutucar. E se ele ficar bravo, tá? Fala assim, ânimo. Amém? É o que nós precisamos. Você gostou, né? Você gostou, né? Deixar o outro bravo, você gostou, né? Mas não é assim não. Então, o que nós precisamos nos nossos dias é ânimo para retomarmos e voltarmos a sonhar. E ânimo também foi embora. O ânimo acabou. Se você olhar, você vai ver que eu estava tão animado, mas não estou mais. E qual que é a minha situação agora? É o desânimo. E quando o desânimo toma, é difícil conseguirmos seguir. Só que nós servimos um Deus Todo-Poderoso. Servimos um Deus que em todo o tempo Ele diz para nós assim: no mundo tereis aflições. E por ouvir esta palavra e interpretá-la mal, nós desanimamos. O próprio Deus falou que nós teremos aflições. Mas Ele diz o quê? Tenha bom ânimo. Então, para começar a sonhar, ou para continuar sonhando, porque eu não sei a intenção do teu coração, mas Deus sabe,
Nós precisamos ter ânimo. E muito. Diga assim, muito. Muito. Que são tantas coisas, não é? São tantas coisas que nos desanimam. Mas são muito mais as que nos colocam e nos deixam animados. Amém? A palavra do Senhor, ela diz assim, Josué, capítulo de número 14. Josué, capítulo de número 14. O versículo é o 6 em diante. Amém? Josué, está bem lá no começo da Bíblia, no capítulo de número 14. O versículo é o 6 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra, e lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Portanto, você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, em suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu o expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamado Queriate Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, nós te bendizemos e te exaltamos, Pai. A tua palavra foi lida, será ministrada. Que o Senhor esteja agora, papai, mais uma vez, falando aos nossos corações, nos dando graça, nos dando entendimento. Que seja destapado os nossos ouvidos, papai, e que a tua palavra, depois de ministrada, seja ela rema, o conforto, o bálsamo para as nossas vidas, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso à palavra do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Ânimo é uma palavra que queremos muito, seja em qualquer situação que a pessoa esteja passando, seja ela boa, seja ela não tão boa, ou seja ela até ruim. Quando você fala em ânimo, ela quer mais. Ela quer ter ânimo para continuar um grande projeto. Ela quer ter ânimo para sair de uma dificuldade. Ela quer ter ânimo para reverter uma situação.
E nós, cristãos, nós não ficamos diferente disso. Ao contrário, se tem alguém que precisa viver em todo tempo animado, sou eu e você. Porque conhecemos a palavra, vivemos dela e por ela, amém? Porque é ela que nos sustenta, é ela que nos leva a atingir os ideais, as vontades, as determinações. Então, eu e você precisamos andar animados. Só que, em vez em quando, não sei com você, mas isso acontece comigo, de vez em quando a gente cai no curso deste mundo. E o curso deste mundo é totalmente contrário ao que Deus quer para cada um de nós. Porque nós tardamos em iniciar um projeto. Nós tardamos em dar continuidade a algo que Deus está nos tocando, nos empurrando há muito tempo. Nós tardamos em ouvir a voz de Deus para podermos andarmos animados. E quando nós tardamos com tudo isso, nós já estamos acostumados com tantos jargões que nós colocamos a culpa no diabo. E falamos que ele é o culpado do nosso desânimo, da nossa preguiça, da nossa boca aberta diariamente. E quando pensa que não, nós já nos pegamos daquela maneira, né? Acordei 10 horas hoje e eu estou cansado ainda. Dormir demais também cansa, irmão. Aí você pensa que o cansaço de tanto dormir é algo proveniente do diabo. E não, é teu mesmo. E nós nos desanimamos com todas aquelas coisas que nos vêm. E aí vamos relaxar, ligamos a TV, vamos atrás dos noticiários, e os noticiários que chegam vêm de encontro com o que nós estávamos pensando, né? E achamos até que é uma revelação, porque é tudo ao contrário. Olha por que eu estou desanimado. Estou desanimado porque a carne está cara. Eu estou desanimado porque o feijão subiu. Eu estou desanimado porque teve tanta queimada e o preço da comida vai subir. Então eu desanimo. Mas entenda que em tempo nenhum Deus lhe deixou faltar. Em tempo nenhum. O Senhor não nos deixa faltar. E quando Deus manda Caleb e mais alguns visitar a terra ao qual eles iam possuir, o que acontece? Chega lá, está cheio de gigantes. Todos os lugares, eu falei isso aqui na semana passada, todos os lugares que você for, que Deus preparar para que você vá, para que você esteja lá, entenda que vai existir gigantes. Eu fui para um trabalho novo. Vai ter gigante lá, irmão. Vai chegar lá, vai olhar para você e já vai, torcer o nariz. Você sai para a rua, tem gigantes lá te enfrentando. Você vai para uma entrevista de emprego, tem gigantes lá te enfrentando. Você sai para defender o teu pão de cada dia, vai ter gigantes. É aí que você precisa ter ânimo. Olha para o teu irmão, só faz assim para ele. Não dá para você morder o beijo porque você está de máscara, mas tá me entendendo? Tá entendendo? Aí Caleb vai, olha tudo aquilo e volta com um relatório do que ele viu, não do que ele iria enfrentar. Ele volta com um relatório assim: olha, lá tem gigante, tá? Mas as frutas lá são enormes. Lá tem uma abóbora que tinha um gigante sentado em cima.
Já pensou cozinhar aquela abóbora com a carne seca? Vai ser uma maravilha. É isso que ele fala para Josué, tá? E os outros falam assim: olha, da próxima vez, não conta comigo nem para olhar. Não conta comigo não. Porque eu fiquei com medo daquele gigante olhar e ver que eu estava espiando. Se ele visse que eu estava espiando, ele ia me bater. E aí os relatórios não batem. Josué olha e fala assim: poxa, Caleb falou isso e o outro falou aquilo, tá? Mas o que o outro falou, não vou me importar não. Eu vou ficar com o relatório de Caleb. E aí, o tempo passou. Entenda isso, irmãos. O tempo passou. Ele tinha 40. E com 85 anos, em todo o tempo animado, em todo o tempo esperando, em todo o tempo ali clamando a Deus, se preparando para receber a bênção, ele vai no Josué. Ele fala assim: olha, Josué, Moisés já foi embora, né? Deu relatório para ele, tá? Ele já foi embora, tá? Mas você lembra que ele deve ter deixado escrito aí, né? Deve estar nos arquivos aí, né? Tá? Puxa aí, ó, tem uma senha aí, dá uns comandos aí que você vai, tá aí, tá? E aí Josué pega e olha e fala assim: é verdade, tá? Ele tinha me falado e tá aqui. Mas já se passaram 45 anos. E aí ele fala assim: só que eu sou o mesmo. Eu tenho vigor hoje, tanto quanto eu tinha. E se eu voltar lá e tiver gigante, a terra é minha, porque Deus me prometeu. Deus prometeu, irmão. Você está entendendo? E aí eu quero que você volte rapidinho nos teus sonhos, nos teus planos e nos teus projetos. Já se passaram anos. Foi Deus que não cumpriu ou você que desanimou? É isso que nós precisamos colocar na balança. Deus esqueceu de mim. E às vezes nós falamos, né? Quando a gente está muito espiritual assim, né? Quando a gente está bem espiritual mesmo assim, até chorando na hora das orações, nas nossas orações, nós falamos assim: Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu, irmão. É a gente que muitas vezes baixa a guarda. E a gente não consegue continuar. O que causa desânimo? O que causa desânimos? O que causa desânimo e bloqueia os nossos sonhos? O quê? O quê? Pergunta para o teu irmão, assim, o que causa isso daí? O que causa? O que causa isso daí, hein? Eu quis tomar rápido aqui, irmão, porque já falaram para mim não fazer isso aqui, porque fica feio no vídeo, mas, meu irmão, eu não consigo. Fica pior ainda. Amém, irmão, é isso mesmo. O que causa desânimo e bloqueia os nossos sonhos? Primeiro, o que causa desânimo e bloqueia os nossos sonhos são as situações adversas. Agora, entenda, nenhum de nós, nem aqui, neste culto, nesta reunião, estamos livres de situações adversas. Ninguém. Nem você, nem teu pai, nem tua mãe, nem tua esposa, nem teus filhos. Ninguém está livre de situações adversas. Só que as situações adversas vêm nas nossas vidas e nós desanimamos. Procuramos algum refúgio porque estamos desanimados. Então, as situações adversas, ela nos causa muito desânimo. Uma palavra, não sei se isso já aconteceu com você, mas de repente você vai expor um projeto teu para alguém. E a hora que você desenrola o rolo assim, ó, você coloca tudo na mesa, a pessoa faz assim, ó. Só que a partir daquele momento, o teu plano, o teu projeto já não vale mais nada.
Porque você fica com a palavra e com o torcer de nariz da pessoa que você estava falando. Então uma palavra nos causa desânimo. Ah, eu estou pensando em fazer assim, e isso, aquilo. Aí a pessoa que você está expondo tudo ali, ó, né? Tá? Ela fala assim: ah, conheço alguém que já tentou fazer isso e não deu certo. Já conheço alguém que não sei o que. Nunca é ela. Fica atento, irmão. Então, essas situações adversas, ela nos traz um trauma, ela nos traz um choque, ela nos traz um susto. Você pensa que é fácil você estar aqui hoje numa igreja? Hã? Não é. Não é, né? Todos vocês sabem muito bem. E eu também sei disso. Tá? Então, entenda uma coisa. Amanhã você vai compartilhar isso com alguém. E você pode perder essa bênção. Não porque eu estou pregando, nem porque a palavra é minha. A palavra é do Senhor para a tua vida. Tá? Mas você vai conversar com alguém e falar assim: você foi numa igreja de crente? Poxa, né? Tanto lugar para você ir. Você foi numa igreja de crente. Então essas situações, elas se tornam adversas para nós, para as nossas vidas, e causa desânimo. Então você precisa da palavra, você precisa da motivação que é Jesus Cristo em nossas vidas, mas de repente você pesa muito o que você ouviu, o que te falaram, do teu plano, do teu projeto. Ir para a igreja escutar um pastor? Não, eu vou para a igreja para ouvir Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque eu sou aqueles zeros à esquerda que ninguém dá valor, mas na frente tem o nosso Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Oh, Senhor! Então, irmãos, as situações adversas, elas vêm para nos causar desânimo. Lá em 1 Samuel, vamos voltar lá no Velho Testamento. Amém? 1 Samuel, no capítulo de número 17. Samuel, 1 Samuel 17. Nós vamos ler o versículo 8 e 9. Amém? Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Você que me acompanha aí que nos acompanha aí pela internet. Deus abençoe. Que o Senhor possa estar falando grande e poderosamente com você. 1 Samuel 17, o versículo 8 e 9 diz assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônicos e apavorados. Amém? Aí a história diz que Golias chegou lá e mandou uma palavra. Ele não bateu em ninguém, tá? Ele não ofendeu ninguém. Ele só, com as palavras, propôs um combate. E aí Saul tremeu. Acabou tudo. Nós vamos morrer. Porque nós não temos homem para lutar com ele. Nós não temos homem para lutar com ele. E quando menos espera, aparece lá Davi, cuidador de ovelha, no pasto.
que entende a conversa, né? E Deus toca no coração, né? Pega ele todo animado, conversa com um, dão para ele armas, dão para ele couraças e nada, nem servir não servia, porque o homem era pequeno, não dava certo. E Deus manda ele, se você conhece a história, Deus manda ele até um riacho, chega lá e ele pega 3 pedras, animado, né? Você imagina de longe, irmão, alguém te mostrar um homem grande assim e falar assim, ó, aquele cara ali, ó, é o que quer lutar com você. O que a gente faz? Eu sou pequeno, eu vou tentar conversar, né? Não dá para me sair na mão com ninguém, longe disso, vamos conversar, né? Tá? Mas se for muito grande, e se eu já tiverem me falado assim, olha, ele não quer conversa, eu vou correr, né? Porque não tem outra saída. Só que Davi animado, diga assim, animado. Ele vai e pega o que Deus concedeu a ele diante das dificuldades. O teu Golias pode ser um problema que nós olhamos e não temos nem forças para orar. Então são situações adversas que acabam conosco, que nos põe abaixo, que verdadeiramente desanimamos e entregamos os pontos. Isso é uma palavra bem antiga, né? Entregamos os pontos, né? Acabamos com tudo isso. Só que nós servimos um Deus que Ele é o Todo-Poderoso. Do jeito que Golias deu uma palavra, Deus deu uma palavra a Davi. E aí o versículo 31 diz assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi pegou e falou lá, conversando com o povo, conversando com os irmãos que ele tinha ido visitar, falou assim, olha, eu pego esse cara aí, tá? Porque primeiro que ele não podia nunca ter desafiado o exército do Deus vivo. Ele serve um Deus morto. Eu pego ele. E aí todo mundo olha e fala assim: ah, Davi, você está de tiração, Davi, porque, olha o tamanho do menino, pô, não dá. Não dá. E ele vai, Saul manda chamar, e ele fala para Saul assim: acontece que lá no meu pasto, onde eu pastoreio, às vezes leão ou tigre, eles entram e pegam a minha ovelha. Só que eu sou o pastor daquelas ovelhas. Eu vou atrás desse leão, eu vou atrás desse tigre, eu pego ele pela juba e dou pancada nele até ele soltar a minha ovelha. Esse grandão aí, eu não vou nem pôr a mão nele. Estou aqui dando exemplo e ilustrando, amém, irmãos? E Deus concede a vitória a Davi. Então, irmãos, situações adversas, precisamos de cuidado, amém? Situações adversas, precisamos de muito cuidado e nunca esquecermos que nós servimos um Deus bom. Segundo ponto, o que causa desânimo e bloqueia os nossos sonhos? Segundo, a maneira que eu estou reagindo às adversidades. Você entendeu? O que bloqueia os meus sonhos e me causa desânimo é a maneira que eu encaro as adversidades. A maneira que eu encaro as adversidades.
Você lembra que eu disse aqui que ninguém está livre de adversidade, amém? Ninguém está livre de adversidade, por mais que seja elevado o patamar que você esteja. Ninguém está livre. Agora, a maneira que eu reajo me proporciona ânimo ou desânimo. Porque Provérbios, vamos um pouquinho lá para frente. Provérbios, no capítulo de número 24, Provérbios 24, diz assim. Provérbios 24, versículo 10, diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a tua força? Outras versões diz assim: se mostrare frouxo no dia da adversidade, as tuas forças irão minguar. Então, como é que eu estou reagindo? Olha aqui para mim, meus irmãos. Olha aqui para mim. Presta atenção aqui. Daqui a pouco você vai para casa, você dorme. Escuta assim. Como que eu encaro os meus problemas? Porque problema temos todo dia. Amém? Quem não tem nenhum problema aí? Levanta a mão. Não tenho nada, eu estou livre. Tá? Levanta a mão aí para me jogar uns 10 no teu peito agora. Então, a maneira que eu encaro os problemas me causa desânimo. Então as adversidades, elas vêm porque nós não estamos livres dela. O que nós não podemos é recuar. Se você recuar, você cai, irmãos. Se você der uma brecha, você cai. Se você afrouxar, você quebra. Então, a maneira que eu reajo, ela pesa muito. Pesa demais. Existe algo de Deus para as nossas vidas, é que é deixar tudo para lá. E a palavra de Deus, ela nos ensina, tá? E existe quem ainda diga assim: quem levou tapa foi só Jesus, eu não. Mas quando nós falamos de tapa propriamente dito, não é uma bofetada com 5 dedos no teu pé do ouvido, não é isso. A vida nos dá muitos tapas. E aí nós precisamos reagirmos. De que forma? Pagando o mal com o mal? Porque nós estamos nesse tempo também, né? Se me der uma cutucada, eu dou outra também. Se me falar um desaforo, eu também falo outro. Não é? Se eu encontrar um dia na rua, eu vou falar um montão. Né? Tem irmãos aí rodando a baiana, dando show. E eu quero te ensinar uma coisa: o termo rodar baiana é uma coisa de catimbó, de macumba, hein? Para com isso, irmão. Então, como que eu estou reagindo? A nossa reação mediante as dificuldades é joelho no chão, é buscando a Deus. Então nós não podemos nos mostrarmos frouxos no tempo da adversidade. As lutas da vida, as lutas que nós temos nas nossas vidas, ela nos traz desânimo. E muitas vezes nós nos pegamos pensando daquela maneira: de novo, a mesma coisa. O que será que está acontecendo? O que será que Deus quer com isso? Então, irmãos, nós paramos de sonhar e
e entramos no desânimo. Por duas questões, ou questões físicas ou questões espirituais. Se eu não estou bem com Deus, eu estou desanimado. Se eu não estou bem fisicamente, eu também estou desanimado. Mas nós precisamos entender e valorizar tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor permitiu, porque muito mais ainda Ele irá realizar. Então você pega esta palavra e siga com ela adiante, porque esse é o querer de Deus, esta é a vontade de Deus. O resultado do desânimo é a vontade de morrer. Porque desanimamos tanto que não temos vontade de fazer mais nada. E a morte, ela não é física não, ela é espiritual. Acaba-se tudo, não queremos mais nada. Então, o que causa o desânimo? Situações adversas e como eu estou reagindo às adversidades. É claro que tem muito mais coisa, amém? Agora vamos falar de coisa boa, amém? Diga assim, glória a Deus, pastor. O que produz ânimo, amém? O que produz ânimo na minha vida? Olha para o teu irmão e fala assim, ânimo, irmão. Fala assim, agora é a hora, irmão. Fala assim, agora é a hora, irmão. Tá? Amanhã é segunda-feira, tá? Amanhã é segunda-feira, vai amanhecer meio friozinho, tá? As coisas vão continuar tudo de novo. Parece até uma rotina, né? Tá? Parece até uma rotina. Levanta, escova o dente, desce, pega as marmitas, que já tá pronto, né? Graças a Deus, né? Tá? Põe na bolsa, vai pro trabalho, tá? Meu irmão. E a gente até esquece do que Deus falou conosco horas atrás. Horas atrás, nós esquecemos. Então, o que traz ânimo? O que traz ânimo para a minha vida? Coloca o seu coração aqui em mim. Ó. O que traz ânimo para a minha vida? Fé. Olha para o teu irmão e fala assim, fé. Toda vez que eu creio, apesar que crer no Senhor precisa ser uma constante, toda vez que eu creio, eu me animo, amém? Toda vez que eu creio, eu me animo, eu me encho de vontade. Quando eu creio nesse Deus Todo-Poderoso, que Ele é bom, eu não vou passar dificuldades. Toda vez que eu creio, eu vou estar determinado. Toda vez que eu creio, está sendo produzido em mim fé e ânimo. Por isso que eu preciso crer em todo o tempo. Eu preciso crer em todo o tempo. Salmos, no capítulo de número 34. Amém? Salmos 34. Salmos 34, o versículo 19, ele diz assim. Amém? Salmos 34, versículo 19, ele diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Irmãos, cadê os justos do Senhor aqui? Amém? O justo passa por muitas, como a palavra do Senhor nos ensina. O justo passará por uma adversidade, não. E quando ele diz muitas, é que nós vamos passar, ou estamos passando, só que isso não vai cessar. Mas no final ele diz o quê? Eu a livro de todas. Então, eu preciso crer nisso. Diga para o teu irmão, fala assim, creia nisso, irmão. Você vai passar por muitas adversidades, mas o Senhor vai livrá-lo de todas. A fé, ela produz o ânimo. E o que nós precisamos para ter ânimo em todo o tempo? Nós precisamos ser cheios do Espírito.
Nós falamos, nós cantamos, nós estamos na igreja, nós cooperamos, trabalhamos como obreiro, estamos aqui, mas o que eu preciso é ser cheio do Espírito. Porque se isso não acontecer, irmãos, você sempre vai estar desanimado, você sempre vai estar com esta cara de tacho, carrancudo, de mal com a vida e desanimado. Então você precisa ser cheio do Espírito. Sabe aqueles irmãozinhos que parece que chupou limão? E chupou limão com caroço e tudo, porque o caroço de limão ele amarga. Então, irmãos, seja cheio do Espírito, porque a palavra de Deus diz que quando nós temos Deus, Ele formoseia o rosto. Eu não sou bonito assim toda hora não, irmãos, tá? Eu fiquei mais bonito depois que eu recebi a Jesus. Amém? Amém? Então, eu preciso ser cheio do Espírito. Atos, vamos lá para o Novo Testamento. Vamos caminharmos aqui para o final. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos 13, o versículo é o 52. Amém? Atos 13, 52. Diz assim: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Cheios de alegria e do Espírito Santo. Coloque os teus olhos no que é do Senhor, porque assim você vai viver animado em todo o tempo. Vamos voltar lá em Provérbios. Vamos voltar lá em Provérbios. Os discípulos andavam animados em todo o tempo. Provérbios, no capítulo de número 4, ele diz assim. Provérbios 4. Amém? Provérbios 4, o versículo 18 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as percas de vista, guarde-a no fundo do teu coração, pois são vida para os que a encontram, e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste a sua boca das palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém? Então, eu preciso crer nisso daqui. É crendo nesta palavra que eu vou seguir. É crendo nesta palavra que eu vou sonhar. É crendo nesta palavra que eu vou voltar a planejar. As adversidades elas vêm, mas eu tenho um Deus que faz, que restaura, que cura. O desânimo ele vem, mas eu tenho um Deus que realiza. Então, a palavra do Senhor, ela nos produz ânimo. Pode ser que as coisas nem estejam da maneira que eu quero. Poderia ser melhor? Poderia, mas eu dei uma vacilada e eu dei uma bobeira e... Mas o Senhor é aquele que restaura. E o Senhor diz aqui para cada um de nós: ânimo,
para podermos continuarmos. Em Atos 20 é a última leitura. Atos, capítulo de número 20. O versículo é o 22. Atos 20, 22. Paulo, ele diz assim aqui. O médico Lucas escreveu, mas esta é uma situação que Paulo passou. Diz assim, Atos 20, 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou em testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo, em uma situação, ou várias situações da vida dele, ele se depara com este anúncio e este testemunho. O Senhor me mandou lá. Lá pode ser que eu vou ser açoitado, eu vou apanhar, vou ser até preso, vou ser ali discriminado por levar o Evangelho, mas eu vou. E eu não vou de qualquer maneira, eu vou animado. Quando nós nos levantamos a cada manhã, irmãos, é claro que clamamos a Deus que Ele nos guarde, que Ele esteja conosco. Mas nesse meio tempo, irmãos, aconteça o que acontecer, Ele está com você. Então, eu vou enfrentar este gigante. Mas o Senhor está comigo. O Senhor é comigo. Eu vou passar por esta batalha, porque o Senhor é na minha vida. Ah, mas me falaram que não vai ser fácil. Não, não vai ser fácil não. Aqui, ó, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que irá me acontecer. Mas eu já estou certo, porque o Espírito Santo testificou em meu coração que prisões e chicoteadas eu vou levar. Agora pega tudo isso e traz para a tua vida. Pode ser que lá onde eu vou chegar amanhã não tenha ninguém para me chicotear. Glória a Deus por isso. Mas as situações são piores do que chicote. São piores do que tapas, são piores do que insultos, são piores do que açoites. Mas entenda que o Senhor está com você. Na tua casa, nos teus planos, nos teus projetos, o Senhor é contigo. Não quero lhe desanimar, não vai ser fácil, mas o Senhor vai lhe conceder a vitória. Não vai ser fácil, mas o Senhor é contigo. E entenda que a cada batalha você está aprendendo. Por que o Senhor fazia com que os leões entrassem no pasto de Davi e pegassem as tuas ovelhas? E ele voltava-se para aqueles leões e pegava ele pela juba e tirava a ovelha. Deus estava preparando para ele salvar o teu povo e enfrentar aquele gigante.
O Senhor te prepara hoje para receber esta palavra e colocá-la em prática, não neste lugar, mas quando você estiver lá fora, quando você estiver na rua, quando você estiver mediante as dificuldades, o Senhor é contigo, te livrando. Creia em nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. O Senhor está aqui. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus de graça. Ele é o nosso Deus de glória. Ele é o nosso Deus de amor. Santo é o teu nome, Pai. Maravilhoso és tu, Senhor Jesus. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é de graça. Coloque a mão no teu coração. Com os teus olhos fechados, tua cabeça baixa. O Senhor está aqui. E Ele quer operar na tua vida. Ele quer operar na tua casa. Ele quer operar na tua família. Ele quer operar em você. O desânimo muitas vezes nos abate, sim. Mas nós não podemos esquecer que nós servimos um Deus Todo-Poderoso. O desânimo muitas vezes vem e se torna o nosso inimigo. Tudo parece que não vai dar certo. Mas o Senhor diz hoje para você: ânimo, eu venci o mundo. E eu não venci o mundo à toa, na bobeira. Eu não venci o mundo só para ter mais uma crença, não. Eu venci o mundo por causa de você, por causa da tua vida. E você é vivo hoje porque eu ainda creio e eu invisto em você. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é bom. Do meu coração, santo é o teu nome, és a minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Louvado seja o teu nome, Pai. E do meu coração, és o meu esconderijo, a razão do meu viver, oh minha canção. Louvado seja o teu nome, Pai. Tu és bom.